Olá, meus amigos, estamos aqui no nossa Academia da Vida e estamos no módulo extra, né? Aquele módulo onde eu estou dando dicas comportamentais para que você possa pegar um pouquinho as rédeas de sua vida. E é interessante, eu gostaria de convidar aqueles que estão caindo aqui de paraquedas, que venha conosco desde o início. Já falamos sobre temas médicos, tem temas comportamentais, vamos falar sobre muitos temas mais, mas venha conosco desde o início, curta, compartilhe, comente, faça suas perguntas, sugira tópicos aqui embaixo e esteja conosco nesse trajeto. Vai ser realmente muito interessante caminharmos juntos nesse processo todo. E eu queria trazer para vocês hoje aqui, nós estamos falando, falei da última vez sobre a questão de vencer a procrastinação, né? E por que algumas pessoas procrastinam, né? E eu queria trazer para vocês que, inclusive, a sua atitude mental, a forma como você pensa a vida, ela é essencial. Já tem trabalhos que mostram isso, e simplesmente o indivíduo que se lamuria, aquele que acredita que tudo na vida é um jogo de soma zero, quer dizer, eu não tenho porque alguém tirou de mim, né? Eu sou uma vítima de todo esse processo. Infelizmente é um discurso extremamente comum. A gente vê muitos ramos de determinadas ciências sociais estimulando isso, né, na cabeça das pessoas. Você tem aí determinados ramos pedagógicos aí, utilizando ferramentas nesse sentido de ressentimento, né? E o problema é que essa lamúria, ela já tem trabalhos que mostram que ela é capaz de moldar todo o nosso pensamento subsequente. Em outras palavras, quando você fica lá, ó dia, ó azar, lembram desse desenho da Hanna-Barbera, Leap the Lion and the Hardy Ha-Ha? O Hardy era uma hiena que ficava dizendo, ó dia, ó azar. Pessoas no ó dia, ó azar, que ficam o tempo todo falando isso. Quando ela começa com esse discurso, o que acontece é que ela tem o cérebro dela passa a simplesmente ignorar soluções possíveis, articulações de soluções possíveis para aquele problema. Ela começa a focar nas dificuldades. É muito interessante, tem gente, é muito comum isso, gente, vocês vão ver, que fala assim, só me faltava essa. E aí algumas pessoas eu já perguntei, mas só faltava isso? Bom, se só faltava isso, e isso é muito ruim, você está me dizendo que todo o restante que você vivenciou foi muito ruim. É isso mesmo? Tudo foi horrível? Alguns se assustam e percebem o poder do que estão dizendo. Só me faltava essa. Como assim? Como assim? Não teve nada de bom? Tudo foi horroroso, né? Tudo foi pregresso, foi péssimo na sua vida, no seu momento, nessas suas ações, nesse seu dia. Foi tudo horroroso. O indivíduo, às vezes, perde a lente de perceber o que houve de bom. Não foi tudo ruim. Houveram algumas coisas boas. Pô, meu chefe me elogiou, minha filha tirou um 10 lá em matemática, minha esposa fez uma comida muito gostosa, nós estávamos juntos e rimos muito. Cara, então por que só me faltava essa? Ou seja, você é uma vítima. As pessoas tratam como se houvesse uma conspiração cósmica contra elas, como se o destino fosse terrivelmente implacável contra ela. É esse processo de vitimização que eu estou dizendo que isso destrói a vida do indivíduo. Nos anos 90 teve um livro que estourou, muito simples. O livro chamava-se O Segredo. Não me lembro do autor. Mas o segredo falava de que você,
ao fazer pensamento positivo, havia uma conspiração cósmica a teu favor e que o cosmos começava a girar com vibrações. Gente, não é isso. O que acontece, já está provado, é que quando você amplia a possibilidade de ver as coisas boas que estão acontecendo também, as oportunidades, inclusive diante do sofrimento, você você abre perspectivas que antes lhe eram fechadas. E que, mas foi de sorte. Não, não é sorte. É uma questão de aproveitar a oportunidade. Saber aproveitar, ou primeiro, ser capaz de enxergar essa oportunidade e aproveitar essa oportunidade. Dá-lhes um exemplo. Logo no início da pandemia, eu seguia um rapaz, eu não sei a situação, tem tempos que eu não vejo o material dele, eu não sei a situação, eu sei que havia uma certa perseguição política em cima dele, mas esse rapaz tinha uma página, chamava-se Fúria e Tradição, onde ele falava do comportamento masculino e tal. E eu me lembro que quando começou a pandemia, ele falou, se você é incapaz de extrair desta pandemia algo bom no sentido de você aprender com ela, você é um imbecil. Lembro-me disso. Essa frase me marcou muito, muito, já que desde final de dezembro, início de janeiro daquele fatídico ano, eu já tinha pipocado algumas informações sobre a existência desse vírus e eu comecei a estudá-lo já naquela fase, já naquela época. E me lembro que eu disse, na época, quando tudo começou a estourar, eu sentei, conversei com Deus e pedi a Ele que Ele me ajudasse, a eu poder ajudar as pessoas. E pedi a Ele que quando eu precisasse, eu invocasse Ele, chamasse Ele ao meu lado e que Ele pudesse botar a sua mão. E realmente recebi essa dádiva, essa dádiva, sou muito grato, assim, foi uma coisa fantástica, maravilhosa na minha vida. E assim, foi um momento terrível, houve perdas, inclusive, houveram perdas na família, mas coisas terríveis, foi um momento de muita dificuldade, onde realmente pesou para mim, para minha esposa, no sentido, inclusive, estávamos na linha de frente e sofremos muita pressão, inclusive no campo político, por conta disso, porque realmente nos dispusemos a tratar esses pacientes. E o fato era que o absurdo foi que, mesmo diante de toda essa adversidade, em momento algum eu me senti só. Eu passei a perceber a presença divina muito forte ali, ao meu lado, junto comigo, nessa luta o tempo inteiro. Foram tantos milagres que eu vi acontecer assim, que mudou minha vida drasticamente. E eu percebo o quanto aquele momento me mudou como médico, a minha humanidade. Sempre me considerei um cara humano, mas sem dúvida percebo um outro patamar a partir dali, o entendimento do sofrimento humano de uma forma e da vulnerabilidade das pessoas. Foi algo realmente, como é que eu posso dizer, edificante ao mesmo tempo catastrófico diante de tudo aquilo que eu percebia. Mas aquela frase daquele rapaz, e agradeço muito a ele ter falado isso logo no início da pandemia, eu disse, cara, isso aqui vai ser eu quero usar isso como uma oportunidade para a minha vida. Quem me conheceu sabe que eu atendi gratuitamente todos os pacientes, gente inclusive do mundo inteiro. Mas quando eu digo oportunidade, não era uma oportunidade de ganho monetário, foi uma oportunidade de crescimento como médico e como pessoa. E é literalmente isso, é dizer, eu sei que ele estava do meu lado, eu precisava dele dizer, pai, vem, é contigo, agora é a tua hora, já usei minhas armas, agora está na hora de tu usar as tuas. E quanta coisa maravilhosa eu pude presenciar com aquilo tudo. Então, gente,
Quando você começa a lamuriar, ai, só me faltava essa, ai, essas coisas só acontecem comigo. Você não ouve isso toda hora? Muitas vezes talvez você tenha dito isso, como se acreditasse realmente que houvesse uma conspiração cósmica contra você, como se houvesse uma entidade que está querendo te destruir. O que acontece na verdade é que quando você começa com esse tipo de pensamento, você começa, o teu cérebro ele se molda num formato de defesa, onde ele só vê a coisa ruim, ele não vê basicamente nenhuma outra possibilidade. E você perde um monte de oportunidades, um monte de potenciais oportunidades. Aí, não só para resolver aquilo, como na verdade para você extrair o suco do limão e fazer uma enorme limonada e não ficar fazendo cara feia porque aquele negócio estava muito azedo. Então, gente, pare de lamuriar, passe a utilizar, a tentar olhar. No mínimo não fale, se você não quer falar nada, não fale, mas tente encontrar sempre, faça um exercício de gratidão, de perceber se houve alguma coisa muito boa que você recebeu naquele dia. Não só faltava isso. Não, a vida não é assim. Espero que isso tenha ajudado. Eu vejo esse como um dos vídeos mais importantes para você começar a modificar e tocar a tua vida. Tá? Sou o Dr. André Marroia, sou médico, eu sou psicanalista. Vem comigo desde o começo, gente. Eu estou convidando você, esteja junto comigo, comente aqui embaixo se a pandemia, se você conseguiu extrair algo de bom daquela pandemia. Se você conseguiu, conta aqui a tua história. Vai ser um prazer poder receber isso de você, ver que você também conseguiu, mesmo diante daquela tempestade, daquele horror que ele foi, você ter conseguido extrair uma flor daquele lodo todo. Algumas pessoas conseguiram, eu conheço gente que fez isso, minha filha conseguiu fazer isso, ela conseguiu, foi a época onde ela em casa correu atrás de estudo e bombou pesadamente, assim, foi muito bem mesmo, e a partir dali ela não parou mais em ascensão, foi muito bom. Então, gente, espero ter ajudado vocês aqui, não percam o próximo encontro. Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe.